A Priscila, ela gosta muito de um verso bíblico. E o verso está lá em Jeremias 29:11, que diz: Porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Você conhecia esse verso? Esse verso me acompanhou muitos anos numa fase muito difícil na minha vida. Por vezes eu me sentia incomodada. Porém, hoje eu olho para trás e eu entendi do que Deus estava falando. Mas eu acredito que a Priscila também teve uma experiência e nós vamos conhecer um pouquinho da história da Priscila. A Priscila fala o seguinte, que no ano novo ela estava acordando, o dia estava lindo, mas ela se sentia triste. Inclusive, ela chega a dizer que não era bem uma tristeza, ela estava deprimida. E ela disse que a única coisa que ela sentiu vontade foi abrir a boca e clamar em voz alta: Ajuda-me, Deus, por favor. A gente sabe como essas datas comemorativas são difíceis e dependendo do que nós estamos vivendo e passando, é mais ainda, né? Porém, a Priscila disse que ela precisava levantar da cama, ela precisava fazer as coisas dela, não tinha jeito, e aí o que que ela fez? Ela falou: Bom, ali no guarda-louças eu deixei as coisas para fazer, eu vou começar por ali e depois eu continuo o resto do dia. Porém, quando ela mexeu lá, caiu um papel no chão. Ela foi recolher, quando ela olhou, do lado de fora estava escrito: O conforto de sua presença. Ela disse que ficou branca, branca. Ela disse que ficou olhando para o papel e ela entendeu que Deus tinha acabado de ouvir a oração que ela tinha feito. Quando ela abriu o papel, ela viu que a assinatura estava como anônimo. E no papel estava escrito o seguinte: Se no momento você se sente tão no fundo do vale, a ponto de a vida ser uma miséria e ter pouco significado, com fé singela, coloque-se nas mãos de Deus. Reafirme sua fé naquele que cuida de você. E mesmo na sua depressão, você vai perceber a presença de Deus. Gente, isso foi ou não foi uma oração respondida? E aí continua: antes de enfrentar qualquer problema, você verá como é proveitoso concentrar a mente numa das histórias da Bíblia. E você vai entender que Jesus lida com um problema humano específico. Assimile o espírito da história que você ler, abra a sua Bíblia, busque a Deus. Então, com esse espírito, volte-se para o seu próprio problema. E aí você vai descobrir que Deus e você estão considerando o problema juntos. E quando isso acontece, a solução não está distante. Gente, eu fiquei branca por ela. Ela disse que ela ficou tão contente porque ela viu que Deus era acessível. Ela percebeu que Deus estava ouvindo o clamor do seu coração e que esse Deus não muda. Ele é único, ele é constante na nossa vida e é nele que a gente tem que pôr a nossa confiança. Ela diz que a gente precisa aprender a viver um dia de cada vez. Você concorda? Eu já disse isso para vocês aqui. E ela disse que aproveite o ano para fazer isso. Respire, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ela disse que ela estava se sentindo naquele momento como uma pessoa cega. Ela não conseguia tatear nem no escuro, porque ela não olhava para Jesus como ela deveria. E quando isso aconteceu, o olhar dela mudou e ela conseguiu superar a crise. Não é isso que a gente busca todos os dias? Ela disse que ali ela entendeu que Jesus conhece o nosso caminho e que ele é o nosso companheiro de todas as horas. O que eu deixo aqui para você é, assim como a Priscila, desfrute a paz de Deus hoje. Busque esse Deus. Faça o que aquele bilhetinho tinha para ela. Abra a sua Bíblia. Converse com Deus. Ele vai falar com você. Que Deus te dê um dia abençoado.